Olá, vamos então à nossa 12ª aula, falando sobre o livro A Lei Aberta para a Nova Era, Mistérios Desvelados. Nós estamos no capítulo 1 e esse capítulo ele trata do encontro do Sr. Guy Ballard com o mestre. Então, o Sr. Guy Ballard ele foi a serviço, foi a trabalho para a Califórnia. E nessa região fica o Monte Shasta, né, nessa cidade. Então, o Sr. Guy Ballard ele já começa falando sobre a exuberância do Monte Shasta. Ele fica encantado pelo lugar, pela vegetação, por tudo que envolve ali aquela região, uma área preservada e muito antiga, inclusive nesse sentido de estrutura vegetal. Então o Sr. Guy Ballard ele fica realmente atraído pela região e sente uma disposição muito grande em conhecer melhor esse lugar. Essa região abriga, na verdade, algumas lendas, quem sabe, algumas informações que falam a respeito de uma irmandade do Monte Shasta. Essa irmandade, ela já é, na verdade, conhecida há um bom tempo. Nós estamos falando sobre essa colocação, ou pelo menos esse relato do Sr. Guy Ballard, né, a forma como ele apresenta aí já nas primeiras páginas, isso em 1930, mas essas informações já eram conhecidas anteriormente. Então, ali há rumores de que existe um grupo de seres divinos, pessoas especiais que moram naquela região e que inclusive entraram em contato ou entram em contato com pessoas ali do entorno, com moradores, comerciantes locais, e dizem que algumas descrições dão conta de que essas pessoas têm uma fisionomia muito bonitas, são diferentes, enfim, tem uma outra forma de se apresentar. E tem um livro, inclusive, que fala a respeito disso, ou cita essas informações sobre essa chamada Irmandade do Monte Shasta, que é como o Sr. Guy Ballard se refere, onde essas pessoas são citadas por alguns pesquisadores, e um específico, ele escreveu um livro que foi publicado pela antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a AMORC, isso em 1995, né, que é chamado Lemúria, o Continente Perdido do Pacífico. Esse livro ele está à disposição, as pessoas encontram isso junto à AMORC, né, é só procurar pelo site vão encontrar. E até em sebos, livrarias, com certeza é possível que se encontre também. Mas é um livro onde fala sobre o estudo científico sobre o continente perdido da Lemúria e, num determinado capítulo, aponta o Monte Shasta como sendo uma região onde vivem essas pessoas que esse pesquisador acredita que sejam antigos habitantes ou remanescentes da antiga Lemúria. Okay? Então, para quem tiver interesse, é uma leitura bastante interessante nesse sentido. Então, é por isso que eu estou citando aqui, porque está de acordo com aquilo que o Sr. Guy Ballard coloca, né, nos relatos dele. Então, o Sr. Guy Ballard vai para a Califórnia a serviço do governo americano, né, e lá nas suas horas de folga ele resolve fazer os seus passeios, fazer suas trilhas, vai explorar, né, ou pelo menos sente esse desejo muito forte de explorar ali a região, porque é uma área muito vasta, muito cheia de vida, né, vegetação, animais, então ele se sente atraído por isso e começa a fazer essas incursões. Okay? O Sr. Guy Ballard tem já uma orientação, ou pelo menos uma bagagem muito interessante, porque ele, naquela ocasião, ele fez viagens, ele realizou viagens para o Oriente, então ele entrou em contato com muitas informações sobre grandes ensinamentos. Então o Sr. Guy Ballard era um buscador, um místico no sentido de pesquisador, né? A gente tem que destacar aqui que a palavra místico não é aquele
né? Falou assim, é alguma coisa oculta, uma coisa que, né, é do mal. Não tem absolutamente nada a ver isso, né? Os místicos são pessoas que buscam essas informações que estão ali, muitas vezes até veladas, escondidas, para que não sejam utilizadas de forma equivocada, como já aconteceu e infelizmente vem acontecendo já há muito tempo, inclusive por organismos que são oficiais. Não vamos entrar no mérito da questão aqui. A gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas à medida que a gente vai avançando, os estudos vão trazendo mais detalhes também e a gente vai tendo oportunidade de refletir com mais profundidade, né, sobre esses pontos. Então o Sr. Guy Ballard tinha essa bagagem, tinha essa orientação e era um buscador nato. Ele estava realmente desejoso de encontrar essa elevação e o conteúdo que lhe acrescentasse à vida. Então todas as manhãs, ou assim, o Sr. Guy Ballard estava sempre reverenciando aquela região, né? Principalmente ali a montanha, que é tão imponente. Então ele dizia que fazia a saudação ao espírito da montanha, agradecendo pela oportunidade de estar presente ali. E claro, né, aquilo faz parte da criação de Deus e para o Sr. Guy Ballard isso era muito representativo. Então ele resolve fazer a tal investigação sobre a Irmandade do Monte Shasta. Ele falou assim, poxa, quem sabe, né, eu vou fazer algumas explorações aí, quem sabe eu encontre alguma coisa que me acrescente mais, né, me traga mais valor à vida. E ele começa a fazer longas caminhadas para refletir, aproveitando os seus momentos de folga, em todas as oportunidades que ele tinha, ele entrava nessa programação de explorar a região. Aí um dia ele resolve fazer uma caminhada sem rumo, né, definido, falou assim, vou seguir o caminho. E se coloca, né, mentalmente ali para Deus, nas suas reflexões, orações, pedindo para que Deus o guiasse, para que ele fosse por um caminho realmente assertivo. Então, num determinado momento, lá num trecho da caminhada, o Sr. Guy Ballard para tomar um pouco de água, acha um riachozinho lá, um córregozinho de água e como ali é uma região, né, de vegetação nativa, enfim, água pura, ele resolve parar para tomar um pouco de água, matar a sua sede, só que nesse momento ele percebe que alguma coisa está diferente, ele sentiu uma presença no lugar onde ele estava. E quando ele olha, ele realmente vê que tem um homem ali que ele acreditou no primeiro momento que estivesse também fazendo, né, uma caminhada, fazendo uma trilha, explorando a região, quem sabe. Mas ele não se assusta, ele não tem assim, nenhum impacto, ele se sente muito tranquilo, muito confortável. E aí, quando o Sr. Guy Ballard está ali naquele momento para pegar água, né, com o seu copo, a sua caneca, esse homem diz para ele, olha, se você me passar a sua caneca, eu posso lhe dar uma bebida muito mais saborosa do que essa que está, né, do que a água. E o Sr. Guy Ballard, se a gente parar para pensar nesse momento, fala assim, puxa vida, mas você encontra um estranho no meio do caminho, ali no meio da mata, e aí a pessoa te oferece uma bebida. Dependendo da nossa cultura, da região onde nós moramos, daquilo que a gente tem em termos de formação, a gente pode realmente pensar, poxa, isso é muito estranho e quem é essa pessoa? Qual será a intenção dela, né? Será que realmente é uma boa pessoa? É o que pode passar pela nossa cabeça. Mas o Sr. Guy Ballard, nesse momento, ele não tem essa sensação, não passa isso por ele fica muito claro isso, porque ele simplesmente estende a caneca dele para esse homem e, surpreendentemente, esse homem enche a caneca dele com uma substância sem fazer nenhum outro movimento, simplesmente aparece o líquido na caneca. E o Sr. Guy Ballard, obviamente, né, como qualquer um de nós, iria ficar surpreso e falar, poxa, peraí, mas como assim, né? Quando ele pega a caneca tem lá uma bebida. Então toda essa situação inusitada provavelmente foi algo assim que deixou o Sr. Guy Ballard imaginando que algo diferente realmente estava acontecendo ali, óbvio, né?
E ele resolve tomar essa bebida. E quando ele toma, ele sente o corpo dele todo eletrificado, uma corrente elétrica passa pelo corpo dele. Ele tem uma sensação maravilhosa e percebe que naquele momento algo realmente muito além do que ele consiga entender está acontecendo com a presença daquela pessoa, daquele homem ali. E esse homem diz para ele, olha, você só está passando por isso, né, por essa experiência, recebendo inclusive essa bebida que eu te dei, porque você não está interessado em fenômenos, você não está interessado em coisas, sabe, paranormais, sabe, não é uma curiosidade simplesmente vil, uma coisa à toa, né, curiosidade pela curiosidade, não. Então, a posição, a pureza de coração do Sr. Guy Ballard naquele momento fez toda a diferença. E aí o homem começa a passar uma série de informações para o Sr. Guy Ballard, onde ele diz o seguinte: a verdade da vida é que não podes desejar algo que não possa manifestar-se em alguma parte do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais rápido se obterá. Não obstante, se fores tão tolo a ponto de desejar algo que fará mal a outro filho de Deus ou a outra parte de sua criação, então pagarás com discórdia e fracasso em algum ponto de tua própria experiência de vida. O homem diz para ele que, olha, tudo que você desejar você pode alcançar, é uma realidade. Aquilo que está no universo está sempre à disposição. É só você realmente buscar que você vai obter. E a gente sabe que isso são palavras, inclusive, de outros grandes mestres, como é o caso do próprio Mestre Jesus, né? Aqui para nós no Ocidente. Então, quanto mais sentimento, quanto mais desejo, quanto mais essa força impressa através da nossa intenção, maior será a possibilidade de alcance, de realizar aquilo que nós estamos intentando. Agora, ele também alerta, ele diz, olha, se você for tão tolo a ponto de desejar alguma coisa que faça mal, que prejudique outro filho de Deus em qualquer parte do universo, né, qualquer ser da criação, então, com certeza você vai ter um retorno, ou seja, você vai pagar com discórdia e fracasso em algum momento da tua experiência de vida, em algum momento da caminhada, isso vai com toda certeza se voltar para você ou contra você, né? Se a gente pensar em termos de prejuízo, é algo que vem contra a gente, mas foi algo que nós mesmos criamos. Por isso que é importante observar aquilo que a gente está desejando. E aqui é o alerta que esse homem, né, que está ali se apresentando para o Sr. Guy Ballard, está instruindo, né, passando para ele como informação. Certamente o Sr. Guy Ballard ficou ali muito atento, ouvindo, né, essas orientações. E o homem continua dizendo, olha, todos são dotados da mesma capacidade, não existe distinção e diferença em relação ao que nós somos, aquilo que da onde nós viemos, inclusive. Todos nós, em termos de humanidade, estamos capacitados e dotados para poder realizar exatamente isso e muito mais. Então, os seres humanos não obedecem à lei do amor, quanto a derramar paz e bênçãos a toda a criação. Esse é um grande problema, porque dentro desse contexto de humanidade, infelizmente, nós não utilizamos aquilo que é a lei do amor para realizar tudo e qualquer coisa ou todas as coisas que nós desejamos neste mundo. Na verdade, a gente tem uma personalidade egoísta, uma personalidade desequilibrada, doentia, e isso vai com toda certeza promovendo aí todas as discrepâncias, distorções que a gente vê pelo mundo. Então, é aqui onde esse homem aponta, né? Ele diz que, infelizmente, não obedecemos à lei do amor, derramando bênçãos, né, e paz, luz para toda a criação. Então, com isso, o fracasso é resultado do não reconhecimento de nós, ou seja, de todos aqueles que estão aqui encarnados, viventes, como templos do mais alto Deus vivente. Nós somos o templo do Espírito Santo e já sabemos disso também através, inclusive,
das religiões, ou da maior parte das religiões que a gente tem aqui no Ocidente, né? Apesar que o Oriente também aponta isso de uma outra forma, mas nós somos exatamente isso, nós somos Deus em ação aqui. Então aquilo que nós realizamos é o poder de Deus que está em movimento, por isso que é importante entender como é que nós estamos utilizando essas leis ou essa força, essa energia. E Deus, na sua grandiosidade, ele oferta a sua graça e amor constantemente. Só que a gente não dá um passo adiante, a gente simplesmente não avança para essa graça, para esse amor. A gente se coloca numa posição muitas vezes de vítima, numa posição de inferioridade, de limitação, e a gente não vai adiante. Esse passo é o que falta para muita coisa que a gente gostaria e deveria e poderia, na verdade, realizar na vida. Então, essa condição, né, que esse homem está apresentando para o Sr. Guy Ballard é uma lei da vida, é aquilo que são os grandes ensinamentos. Né? Deus está sempre disponível, está sempre ali trazendo para nós o que há de melhor e maior dentro da perfeição, através da perfeição. Mas se nós não dermos o passo, simplesmente a gente não recebe nada. Né? É pedindo, né, indo lá realmente fazer a nossa parte. E é preciso, é necessário reconhecer Deus como dono, doador e realizador de todo o bem. É exatamente aí onde entra, ou pelo menos deveria estar, a nossa atenção e a nossa percepção sobre aquilo que é o movimento da vida. Deus está em tudo e Deus é tudo. Quando olhamos para um irmão, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para os animais, quando olhamos para tudo que é a criação, Deus vem através de toda essa criação. E todo o restante que a gente imaginar aí, fora disso, é pura ilusão, porque Deus é essa grandiosidade. A inteligência daquele que é o crente, como a inteligência daquele que é o ateu, é a mesma inteligência de Deus atuando. Um pode acreditar, o outro pode não acreditar, mas continua sendo Deus e a força universal ali presente. E, infelizmente, os resultados que a gente tem, eu diria, pensando em termos de prejuízos, né, e fracassos, como diz aqui, apresenta, né, esse homem orientando o Sr. Guy Ballard, é por conta da nossa própria força mental, da nossa criação através dos sentimentos. Então, ele diz assim: o amor e o louvor ao grande ser interno e a atenção enfocada e sustentada sobre a verdade, saúde, libertação, paz, suprimento ou qualquer outra coisa que possa desejar para um uso correto e que seja persistentemente sustentada em seu pensamento consciente e sentimento, atrará para seu uso e para seu mundo de maneira tão segura quanto há uma grande lei de atração magnética no universo. Então, esse amor que nós temos, ou seja, voltado, né, ou seja, reverenciando e reconhecendo esse grande ser que existe internamente, quando nós mantemos a sustentação disso, quando nós mantemos esse alinhamento, nós estamos realmente buscando aquilo que é a verdade, saúde, liberdade, paz, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos para qualquer coisa que a gente desejar, que seja, obviamente, direcionada para um uso correto. E quando a gente fala uso correto, é aquilo que beneficia o todo, não só algo que nos beneficia egoisticamente, aquilo que somente nós, né, temos aí um retorno realmente real, efetivo. Não, isso é totalmente ilusório. Por isso que Deus abrange tudo, né? Deus está em tudo e Deus é para todos e tudo. E assim é através de toda a criação. Então, enquanto nós não reconhecermos esse Deus interno, essa força interior que nós temos, e realmente nos curvarmos diante dela como sendo o único poder que pode transformar a vida, nós vamos estar sempre oscilando e andando, né, nesse carrinho da montanha-russa, que uma hora está bem e outra hora está mal. É assim que funciona. Nós atraímos através dessa grande lei tudo aquilo que nós criamos através da nossa consciência, né?
E ele continua dizendo para o seu Guy Ballard: a eterna lei da vida é: o que pensas e sentes, isso trazes à forma. Ali onde está teu pensamento, ali estás tu, porque tu és uma consciência e aquilo sobre o qual meditas, nisso te converterás. Então, a lei da vida diz que aquilo que eu penso e o que eu sinto é uma força propulsora, ou seja, são as duas polaridades que fazem com que as coisas aconteçam, se tornem reais. E onde estiver o meu pensamento, é lá que eu estou. Então, eu só estou pensando em determinada coisa, é onde eu estou focado, é onde a minha direção está apontada. Então, nós somos uma consciência e sobre aquilo que a gente colocar a nossa atenção, é exatamente isso que vai acontecer. Essa é a eterna lei da vida apresentada aqui pelo visitante, pelo homem que encontra com o Sr. Guy Ballard. E ele continua: quando permites que tua mente abrigue pensamentos de ódio, condenação, luxúria, inveja, ciúmes, crítica, medo, dúvida ou suspicácia, né, que é quando a gente não acredita nas coisas, né, tem aquele receio, aquela situação de, olha, não sei se isso é muito verdadeiro não, né, vai além da dúvida, inclusive. E permite que esses sentimentos de irritação sejam gerados em ti, com toda segurança terás discórdia, fracasso e desastre em tua mente, corpo e mundo. Contanto que persistas em permitir que tua atenção repouse sobre tais pensamentos, trate-se de nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, observarás tais atividades na substância de tua mente, teu corpo e teus assuntos. E mais, obrigarás, forçando-as a entrar em tua experiência. E aqui ele está colocando, ou seja, reforçando mais ainda, né? Quando a gente permite que realmente a nossa mente se perca através dessas distorções que a personalidade cria, que vem através de ódio, condenação, aqueles sentimentos que, sabe, dúvida, sabe, a condenação, a inveja, essa coisa do criticar, os ciúmes, enfim, tudo que na verdade não traz nenhum tipo de benefício, só nos leva para um caminho equivocado, um caminho que nos deixa numa situação muito frágil, muito limitada. Porque isso é o que faz com que esses sentimentos acabem atuando no nosso mundo e idealizando coisas que depois a gente realmente não quer para a nossa vida, que é infelicidade, tristeza, dor, doença e tudo mais. Então, ele diz que é uma tremenda, sabe, inocência a gente permitir que essas coisas se manifestem na nossa vida, porque isso com toda certeza vai gerar uma série de discórdia, fracassos e todo tipo de desastre, tanto para o corpo como para a mente. Então, o nosso mundo pessoal, ele vai se tornar exatamente isso. Por isso que é importante aqui a gente observar essa orientação, essa direção sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa energia, para onde a gente está direcionando. Então, nós vamos estar alimentando tudo isso e permitindo que isso faça parte da nossa vida de uma forma geral, global e, consequentemente, contribuindo para o mundo de uma maneira que não é aquilo que a gente gostaria de ver, como infelizmente nós vemos acontecendo muito, né? Então ele continua dizendo que pensamentos e sentimentos são a força motriz, é a força que direciona, é a força, são duas polaridades que, quando unidas, o que eu penso e aquilo que eu sinto, fazem com que as coisas aconteçam. O sentimento, ele chega antes que a consciência externa. Aqui ele diz que o que nós sentimos, ou seja, a força do sentimento é muito mais rápida do que aquilo que é a nossa consciência, a nossa razão através do que nós estamos vivendo normalmente. A gente não consegue perceber, mas o sentimento,
ele tem esse poder, essa energia que suplanta, vai além dessa razão que normalmente a gente tenta estabelecer. Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque a força emocional é o que faz com que as coisas realmente se materializem. E isso traz o tal do retorno que a gente não deseja. Por isso que é o orar e vigiar, né, que o Mestre Jesus sempre fala, né, sempre colocou e deixou como orientação para a gente. Então, as criações, elas que nós temos na nossa vida, elas vão se acumulando por conta dos hábitos. Então, o que nós temos em termos de conteúdo no nosso mundo vem através dos hábitos, daquilo que na maior parte das vezes é até inconsciente e vai ali se acumulando. Então se torna uma criação, algo real dentro do nosso mundo e a gente, de certa forma, acredita até que aquilo seja o normal para a vida. Funciona assim mesmo. E não é assim. Isso, se a gente fizer um retrospecto da nossa vida e observar ali, falar, olha, quantos hábitos a gente foi adquirindo, quantas coisas foram ocorrendo ao longo do tempo para a gente chegar num determinado resultado. Então é importante levar em conta isso, que essas criações ou as nossas criações, elas têm são resultado desse acúmulo que vem através de muitos hábitos. A atividade emocional da vida é o ponto mais desprotegido da consciência humana. Olha que importante isso, né? A nossa estrutura emocional é o que normalmente está mais exposto, aquilo que não damos a devida atenção. A gente tem que ter realmente o controle emocional para poder fazer com que a nossa vida esteja equilibrada, para que a gente consiga realmente direcionar. Então, a emoção é o que faz com que as coisas aconteçam e a gente, de certa forma, aí, não perceba que esse caminho é o que nos leva para determinadas situações e resultados que nem sempre são os melhores. Assim como quando a gente tem bons resultados é por conta do equilíbrio que a gente conseguiu dosar através não só da razão, mas principalmente da nossa emoção ou atividade emocional. Energia acumulada, ou seja, os sentimentos, faz com que os pensamentos carreguem a substância atômica. Aqui, toda essa energia que vem através do nosso corpo emocional, da nossa atividade emocional, vai migrando, na verdade, através dos nossos pensamentos para aquilo que são as nossas estruturas atômicas, ou seja, células do corpo físico, a nossa estrutura energética, tudo isso vai se tornando, vamos dizer assim, influenciado, vai sendo alterado até certo ponto, inclusive sofrendo uma espécie de transformação por conta de toda essa energia que vai se acumulando. Se a gente colocar isso em termos simples, são as doenças, por exemplo, do corpo físico. O que vem através da carga mental e principalmente da carga emocional é o que faz com que muitas células acabem se alterando. Entra aí, por exemplo, as doenças como câncer, doenças autoimunes, essas situações que se perdeu o controle, mas a ciência ainda não atribui a essa possibilidade, né? Muito se fala sobre doenças psicossomáticas, em que, olha, o que você pensa ali, né, você acaba somatizando no corpo, você acaba produzindo uma alteração, mas uma coisa que a gente já sabe é que, olha, alterou o estado emocional, a gente sofre aí uma série de reveses através do corpo e as doenças vão aparecendo, os tais estresses emocionais, né, que é muito comum hoje em dia. Então, atenção em relação a isso, porque isso é energia acumulada, são os sentimentos, as emoções que vão se propagando, vão se empilhando e acabam depois alterando inclusive essa estrutura atômica, ou seja, num nível, no corpo físico, por exemplo, no nível celular. Okay? Então é preciso vigiar, ficar atento aos sentimentos, às nossas emoções, senão o resultado realmente não é o melhor, como nós já vimos.
Os pensamentos nunca se transformam em coisas até que sejam revestidos com sentimentos. Então, o pensamento por si só, ele não tem a capacidade de gerar alguma coisa. O pensamento, ele é uma imagem, só isso. Agora, o que faz com que essa imagem se transforme em algo real é exatamente o sentimento. A emoção vai lá e carrega essa imagem e transforma aquilo numa realidade. Então, o que eu estou pensando e principalmente o que eu estou sentindo? Quanto mais sentimento existir aí, maior é a probabilidade, a possibilidade desse pensamento ou desses pensamentos se tornarem uma grande verdade, né? Dentro desse mundo que a gente vive. Bom, forças destrutivas. O maior crime no universo contra a lei do amor é o envio quase incessante pelo gênero humano de toda a classe de sentimentos irritantes e destrutivos. Então ele diz aqui que, olha, a gente está cometendo um crime o tempo todo, né? A humanidade de uma forma geral, indo contra a lei do amor, enviando quase que continuamente, né, através da nossa força mental e emocional, a humanidade fazendo isso, de todo tipo de sentimento irritante e destrutivo, ou seja, sentimentos que não fazem parte do amor, não fazem parte do equilíbrio, não fazem parte da paz. A gente está o tempo todo gerando ciúmes, ódio, crítica, enfim. Tem que ficar atento a isso com toda certeza. São forças destrutivas que atuam de forma sinistra na Terra. É um termo que ele utiliza para identificar que existe sim um acúmulo de energia que envolve, infelizmente, a Terra, que fomos nós que geramos, não foi o capeta, não foi o Satanás, nada disso, muito pelo contrário. Essas simbologias, elas só dão conta daquilo que nós mesmos produzimos aqui no planeta. E essa é a tal força sinistra que atua na Terra, porque é uma força destrutiva. Ela age silenciosamente e vai fazendo com que o pensar e sentir, infelizmente pela falta de controle das emoções, acabe gerando esse resultado tão deprimente e que a gente vem observando, inclusive, através da própria ação da natureza. A gente já viu que nós temos um estreitamento muito próximo aí com a natureza, e aquilo que a gente produz aqui, a natureza replica lá. Então, forças destrutivas da natureza nada mais são do que o nosso próprio pensar e sentir, chegando ali no resultado da ação através dos elementos, né, dos 4 elementos. Então, é importante a gente olhar para essas coisas, porque nada é por acaso, tudo tem uma lógica e muito precisa. Resulta desintegração, velhice, falta de memória e problema, toda sorte de problemas. É isso que a gente vai construindo ao longo da vida através dos nossos desequilíbrios, dessa falta de controle entre mente e emoções e principalmente a carga emocional ali alimentando o que a gente pensa. Então vai ter desintegração do corpo, vai ter a velhice, vai ter a falta de memória, vai ter todo tipo de problema que a gente encontra aí, né, aos borbotões, ou seja, tem coisa para várias teses, né, de tamanha quantidade de problemas que a gente vê acontecendo, infelizmente. Então, não controlar pensamentos e sentimentos é algo complicadíssimo, porque é a predominância da personalidade. É a personalidade que está ali presente, fazendo com que as coisas aconteçam. É uma troca de papéis que a gente já falou. A personalidade está à frente, a consciência divina que deveria estar conduzindo, direcionando, acaba ficando para trás ali, porque a consciência divina não se conflita com nada nem com ninguém, mas a personalidade sim. Então ela faz o papel do Senhor, sendo que na verdade a personalidade é só o serviçal, aquele que deveria estar numa posição de servo, recebendo as ordens e cumprindo ali o que o Senhor, né, ou seja, a consciência divina determina. Por isso que aquilo que a gente tem não é o melhor ainda, infelizmente. Então, ele ainda continua dizendo que a humanidade sabe muito pouco sobre aquilo que é o controle das emoções.
que é um ponto-chave em relação ao que ele está informando aí, orientando o Sr. Guy Ballard, ok? Então, aqui a gente termina essa primeira parte, né? A gente vai pegando por trechos aí, pequenos trechos, e vamos continuar no capítulo 1 com mais, com mais detalhes, obviamente aí de acordo com aquilo que o Sr. Guy Ballard vai relatando, e as surpresas, as grandes experiências que ele vai tendo ao longo do caminho. Então, que seja útil, que coloquemos realmente em prática, que sejam felizes reflexões para os nossos dias. Então, felizes reflexões. Gratidão, fiquem em paz. Bênçãos.